Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para fazermos a nossa campanha de oração, baseado no Salmo 23. Eu já vos falei que o Salmo 23 é um salmo de poder, é um salmo que tem 6 versículos, mas cada versículo ele contém um segredo. O Salmo 23, ele é um salmo que declara que a nossa dependência em Deus, declara que dependemos totalmente dele. Ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, amados. Então nós vemos aqui no versículo 4 que o salmista diz que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não temerá mal algum, porque o Senhor, que é o seu pastor, está com ele. E esse pastor irá conduzir ele através da sua vara, que é a palavra de Deus, através do cajado, que é o próprio Espírito de Deus. Muito bem, amados. Eu quero aproveitar esta campanha para vos contar mais uma parábola do Senhor Jesus. Essa parábola, ele nos conta acerca da separação entre as ovelhas e os bodes. Ele está no livro de Mateus. Ele está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 até 46. Eu vou ler esta parábola, para depois nós fazermos a oração, pois nós estamos em campanha. O escritor diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele irá separar uma das outras, como um pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoado do meu Pai, recebei com herança o reino, a qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitei de roupa, vós me vestiste. Estive enfermo e vós cuidaste. Estive preso e foste me visitar. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede
e te saciamos. E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupa e te vestimos, ou ainda quando estiveste doente ou encarcerados e fomos te visitar. Então o rei, esclarecendo-lhe, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Mas o rei ordenará ao que estiver à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e nada me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando necessitado de roupa, não me vestiste. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não foste visitar-me. E eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que lhe vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhe sentenciará: com toda certeza vós asseguro que sempre que deixaste de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixaste de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém o justo para a vida eterna. Muito bem, amados. Aqui nós vemos uma parábola, onde há uma separação entre o justo e o ímpio. O justo é considerado como ovelha, o ímpio como bode. Então, nós vemos que haverá uma separação. Na vinda do Senhor Jesus, Ele irá separar o justo do ímpio. Ainda que hoje a impiedade opera neste mundo, ainda que o mundo jaz no maligno, aquele que se mantiver fiel, um dia entrará nos céus através do próprio Filho de Deus. Então, quando foi que Jesus conta esta parábola? Jesus contou a parábola da separação das ovelhas dos bodes poucos dias antes de ser crucificado. Ele já sabia da sua crucificação, então ele estava preparando já a igreja de ter ciência daquilo que poderá ocorrer após a vinda dele, quando ele irá vir novamente. Ele já estava preparando a igreja para a sua segunda vinda. Ele pronunciou um importante discurso aos seus discípulos sobre o fim dos tempos. E no final concluiu sua exortação com uma série de parábolas, sendo que a parábola da separação das ovelhas e dos bodes é a última delas. Então, muitos estudiosos enxergam esse texto como sendo uma relação e não uma parábola. Realmente, esta é a classificação mais correta. No entanto, existe alguma controvérsia. Vamos tratar ele como sendo uma parábola. Qual é o significado desta parábola, então? O significado, amados, é que todos nós um dia estaremos diante do trono do Cordeiro de Deus, do Cristo crucificado, daquele que ressuscitou e agora é o Todo-Poderoso. O significado da parábola é que haverá uma separação da genuína ovelha e daqueles que são muitas vezes vestidos de ovelha, estão transvestidos de ovelha, mas são lobos. Isso diz respeito ao dia do juízo, quando os remidos serão separados dos ímpios. Algumas pessoas defendem que esse juízo será um julgamento de nações, mas essa interpretação não faz sentido ao contexto da parábola.
O julgamento será individual e não coletivo. É um julgamento de pessoa, de entre todas as nações e não de países. Haverá uma separação. Haverá separação entre o verdadeiro cordeiro e o verdadeiro lobo, que são aparentemente iguais. Hoje, nas reuniões da igreja, todos se parecem servo de Deus. Mas dentro das igrejas, amado, existe lobos transvestidos de cordeiro, que se assemelha à ovelha, mas são lobos disfarçados para destruir, para escravizar, para matar, para contaminar a genuína igreja de Cristo. As ovelhas simbolizam então os crentes, os fiéis ao Senhor, e os bodes, ele simboliza os desculpe, irmãos, ele simboliza os ímpios, os incrédulos, que serão destinados para a perdição eterna. Essa perdição eterna que está reservado para o diabo e os seus anjos. A perdição eterna não foi preparada para os seres humanos, mas sim para os anjos desobedientes. Os seres humanos irão para a perdição eterna porque não aceitam o sacrifício expiatório de Cristo. Não aceita Cristo como sendo o bom pastor. Não aceita ao Senhor como sendo o pastor da sua alma. Então eles irão para a perdição eterna simplesmente por não aceitar viver sob o pastorio do Senhor. Assim como o joio, amado, ele cresce no meio do trigo, os bodes também pastam no meio das ovelhas. Assim como existe reunião de verdadeiros servos de Deus que louva e glorifica e se entrega totalmente no braço do Pai, existe no meio dessas reuniões incrédulos que estão lá somente para criticar. Existe uma profecia, ele diz, não creio. Existe uma mensagem ungida por Deus, ele diz, é empolgação do pregador. Existe mistério, pessoas falando em língua, ele diz, essa língua não é do Espírito. Essas pessoas, eles estão lá somente para criticar, somente para colocar fermentação. Então, no dia da vinda do Senhor, ele irá fazer a separação. Um dia eles serão definitivamente separados no dia do juízo. Os bodes não mais poderão se infiltrar no meio das ovelhas. Serão mandados para o fogo eterno. Pense nisso, amados. Vamos então fazer a oração da campanha. Eu tenho procurado, amados, trazer o ensino da palavra de Deus juntamente com a campanha, porque muitos irmãos não estão tendo culto presencial, estão se alimentando através das palavras que nós gravamos. Então eu procuro trazer de uma maneira clara, cristalina, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é um manancial de vida. A palavra de Deus nos gera, nos reconcilia com Deus. A palavra de Deus, ela desperta a fé em nossa vida. E a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, que não vemos, mas nós que cremos que Deus estará restaurando nossa vida. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, no 5º dia da campanha, baseado no Salmo 23. Eu quero, ó Deus, estar sobre o pastoril do Senhor. Eu quero ser ovelha do seu pastoril. Eu quero ser, Senhor, pastoreado pelo Senhor, que é o pastor, que ama a cada um de nós, que ama a sua ovelha, o verdadeiro bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Então, aceita-me, Senhor, como ovelha, e passa, Senhor, a reger a minha vida, mostrando-me, Senhor, os meus erros, as minhas falhas, levando-me, Senhor, a ter
contato contigo, com teu Espírito Santo. Em o nome do teu amado Filho, Pai, eu oro nesse instante em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pedindo que o Senhor adentre em nossa vida, que o Senhor venha apossar-se dos nossos sentimentos, da nossa alma, levando-nos ao refrigério espiritual, levando-nos às pastagens verdejantes, dando-nos a beber da fonte da água da vida, que assim nós possamos viver uma vida de deleite e de prazer na Tua presença. Eu oro, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã, que estão passando por lutas, por dificuldades, problemas na sua área sentimental, problemas na sua vida conjugal, problemas familiares, problemas muitas vezes na sua finança, na sua empresa, problemas muitas vezes de ordem espiritual, problemas muitas vezes, ó Pai, de enfermidade muitas vezes na alma, no espírito, pessoas que foram possuídas muitas vezes por sentimento negativo, por sentimento destrutivo, pessoas que estão muitas vezes enfermo espiritualmente, uma enfermidade de ansiedade, de depressão, uma angústia profunda tomou conta da alma deste meu irmão, e muitas vezes ele perdeu a expectativa pela vida. Muitas vezes o desespero o leva a ter pensamento de loucura, pensamento de suicidar, de tirar sua própria vida. Eu oro, meu Deus, pedindo, não permita que o mal prevaleça na vida desse meu irmão, que ele seja liberto desses pensamentos negativos e que ele passe a andar cada dia da Tua presença, sendo pastoreado pelo sumo pastor da nossa alma, que nos leva à pastagem verdejante, que nos leva às águas tranquilas e nos concede a paz. Que a Tua bondade nos envolva, que o Teu amor venha tocar a nossa alma e que nós possamos ser transformados de glória em glória até alcançarmos, Senhor, a estatura de um varão perfeito. Em nome do Teu amado Filho, eu oro, meu Deus, por meus irmãos que estão próximos e pelos meus irmãos que estão distantes. Recebi um pedido de oração. A Tua serva, a irmã Miriam, pediu que eu orasse pela filha dela, Pai, que está com sintomas de Covid. Então eu oro, apresentando o lar da irmã Miriam, os seus familiares, sua filha, sua neta, o seu esposo, o seu genro, o seu comércio, Pai. Apresento a Tua serva. Eu oro por todos meus irmãos que estão acometidos por este mal, pela enfermidade da Covid, Pai, pela enfermidade deste mal, que tem ceifado vida, que tem destruído vida. Eu te peço, meu Deus, que a Tua graça envolva a cada um e que esta enfermidade, em forma de vírus, venha cair por terra, seja lançado fora deste planeta, Pai. Que o mal seja destruído pelo poder da Tua unção, pelo poder da Tua infinita graça, pela Tua misericórdia. Pois se o Senhor não tiver misericórdia de nós, o que será de nós? O inimigo da nossa alma teria nos consumido, teria nos destruído, Pai. Então usa de misericórdia, usa de benignidade, nos abrace, nos acalente, nos dá da Tua paz, nos dá cura espiritual, cura da alma, cura física e mental, Pai. Envolva-nos com sentimento nobre, com sentimento positivo, que todo o negativismo venha cair por terra, todo sentimento de rejeição seja destruído dos nossos corações, toda soberba, toda pecado que estiver oculto seja agora destruído e que nós possamos andar em verdes pastagens, seguir através do caminho da vida, andando lado a lado do nosso Salvador, o Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Te dou graça, te louvo, eu te glorifico, dizendo, Pai nosso,
que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém.